Já se passaram 13 anos desde então. 13 anos desde tudo que eu pensei que sabia sobre a vida desmoronou diante dos meus olhos, deixando apenas ruínas e perguntas sem resposta. Ainda me lembro da chuva batendo nos vidros das janelas, da escuridão da rua como um cobertor que devorava o mundo. Mas o que realmente ficou na minha mente não foi a tempestade, nem mesmo a ameaça pairando sobre mim. Era a sensação de que alguém que eu não conhecia, estava me observando, me estudando como se eu fosse uma presa esperando para ser caçada. Eu não sabia então o que sei agora. Eu não sabia que o homem que me perseguia não era apenas o estranho, mas um reflexo distorcido de mim mesmo, um espelho quebrado dos meus próprios medos e obsessões. Tudo começou numa tarde de outono. A chuva não parava, como se o céu inteiro tivesse decidido cair sobre a terra. Eu estava no meu apartamento, um lugar pequeno e austero, com pouco espaço para respirar, mas confortável o suficiente para não pensar em nada além da minha rotina. Eu tinha voltado do trabalho um pouco atrasado, cansado como sempre, e estava me preparando para uma noite tranquila. Ou assim eu pensava. A primeira vez que senti que algo não estava certo foi quando vi aquela figura, aquela sombra na janela. No começo, pensei que fosse uma ilusão. A escuridão lá fora brincava com a luz da lâmpada no canto. Mas então eu vi com mais clareza um homem. Eu não conseguia ver o rosto dele, apenas a silhueta contra a chuva batendo no vidro. Pensei que talvez fosse alguém passando, alguém que se refugiara sob a copa das árvores. Mas o que me perturbou foi a quietude com que ele estava ali. Não se moveu nem um centímetro. Na cidade, sempre há gente na rua, e numa tempestade dessas, ainda mais. Mas ninguém ficaria parado em frente a uma janela, à mercê dos elementos, por tanto tempo. Eu não sabia o que fazer. Liguei para a polícia, olhei através do vidro para tentar ver quem era. Decidi me aproximar, mas quando cheguei perto, a figura desapareceu. Só restaram a chuva e o som distante do trovão. Não senti alívio, apenas perplexidade. Perguntei-me se aquilo tinha sido apenas minha mente pregando peças naquela noite escura. No entanto, o sentimento persistiu. Não era simples paranoia. Era algo muito mais profundo, algo que eu não conseguia explicar, mas que me arrastava cada vez mais fundo em um túnel sem saída. No dia seguinte, enquanto caminhava para o trabalho, o vi novamente. Ele estava à distância, em uma esquina, parado ao lado de um prédio. No começo, pensei que pudesse ser uma coincidência, que fosse outra pessoa. Mas aquela figura, aquela silhueta, não poderia ser um engano. Soube instantaneamente que era ele, o mesmo homem, e sua presença me encheu de um terror indescritível. Ele não estava fazendo nada, apenas parado ali, observando. Eu não sabia o que ele queria. Eu não tinha contas a acertar com ninguém, mas ele estava me observando, e isso fez meu sangue correr frio. Ao longo dos dias seguintes, sua presença tornou-se mais palpável. Eu o vi mais de perto, às vezes nas ruas que eu atravessava, às vezes nas lojas por onde passava, sempre à distância, nunca chegando muito perto. Mas o pior não era que ele me seguia, e sim a sensação de que, em algum lugar, ele me conhecia, me estudava. Cada movimento meu estava sendo observado, como se ele soubesse o que eu faria antes mesmo de eu fazer. E pior, como se estivesse esperando que eu cometesse um erro. Era uma sombra invisível, mas onipresente que me cercava. Um buraco negro que absorvia tudo o que eu pensava, cada gesto meu. Algumas semanas depois, acordei no meio da noite com a sensação de que alguém estava dentro da minha casa. A porta do apartamento estava fechada, as janelas intactas, mas o ar parecia diferente, carregado de uma estranha pressão. No canto da sala, perto da janela, pude ver a sombra novamente, o mesmo homem. Mas desta vez, não foi apenas uma visão periférica. Ele estava lá claramente. Não era uma ilusão, não era minha mente pregando truques. Um homem parado bem na beirada da minha cama, olhando fixamente, imóvel. Eu senti um frio insuportável, como se algo dentro de mim estivesse quebrando. Meu corpo ficou paralisado, como se eu não pudesse me mover, mas minha mente trabalhava a 1000 por hora. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, porque aquela pessoa estava ali. Não fazia sentido. Queria gritar, mas não consegui.
Só conseguia olhar fixamente. E foi aí que entendi com total clareza que ele não queria falar. Ele não queria nada de mim, exceto meu medo. O tempo passou. A chuva não parou. Diariamente eu sentia cada vez mais sua presença. Aquela sensação de estar sendo observado, de ser um prisioneiro da minha própria vida. À noite, as luzes do meu apartamento piscavam estranhamente, como se alguém estivesse manipulando-as. Eu sentia que minha casa não era mais um refúgio, mas um lugar onde outra pessoa ditava as regras. Eu me sentia preso em uma bolha de terror, como se todas as minhas ações fossem predestinadas, como se eu não vivesse mais e tudo dependesse de um estranho que estava sempre um passo à frente. As coisas pioraram. Uma manhã, ao sair, encontrei uma carta na porta do meu apartamento. Não havia endereço de retorno, apenas uma mensagem escrita à mão com caligrafia precisa. Eu vejo você. Estou esperando por você. Você não vai se arrepender disso. Minha respiração acelerou. Senti como se estivesse preso em uma rede invisível, cada vez mais tenso, cada vez mais nervoso. Eu não sabia o que ele queria de mim ou como eu tinha chegado naquela situação, mas sentia que tudo o que eu fazia, cada passo, cada respiração, estava sendo observado. Que tipo de homem era aquele? O que ele queria de mim? E por que ele tinha tanta certeza de que me encontraria em qualquer lugar da cidade? Naquela mesma tarde, enquanto caminhava pelo bairro, vi ele mais uma vez. Ele estava na esquina, como sempre, observando. E então, pela primeira vez, entendi que o que me aterrorizava não era só que ele estava me seguindo, mas que havia algo mais. Ele não queria me matar imediatamente. Não, ele queria que eu vivesse com esse medo. Ele queria que eu carregasse esse medo, que eu soubesse que não poderia escapar, que eu estava afundando lentamente em um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. O assédio continuou durante semanas, cada vez mais perto, cada vez mais preciso. Chegou a um ponto em que eu não confiava mais nos meus próprios passos. Eu sentia o mundo desmoronando ao meu redor, minha vida desintegrando-se em 1000 pedaços. Um dia, quando voltei para casa, o encontrei lá dentro, esperando por mim. Ele não estava mais me observando da escuridão da rua. Agora ele estava na minha casa, no meu espaço. Ele estava apenas me observando. O pesadelo tinha se tornado carne. E o pior de tudo, eu não sabia mais se o que eu via era real ou um produto da minha mente, que estava começando a perder a capacidade de diferenciar o que estava acontecendo do que eu temia que pudesse acontecer. Minha reação foi impulsiva, desesperada. Eu não pensei em nada além de sobreviver, de deter essa ameaça. Eu o confrontei, mas o homem não disse nada. Não houve palavras, apenas o olhar frio, como se estivesse satisfeito com meu terror. Naquele instante, senti algo se quebrar dentro de mim. Entendi que estava perdendo o controle da situação, que ele não estava apenas me perseguindo, mas que eu mesmo tinha começado a me perder. Eu não sabia mais se minha vida era uma história que eu estava escrevendo ou se ele estava realmente ditando tudo. A polícia chegou minutos depois e ele foi preso. Eles não disseram muito, apenas que ele estava ligado a vários casos de assédio na cidade. Durante os dias que se seguiram, fui interrogado, processo que durou 3 dias como parte das investigações. Mas o que me surpreendeu mais foi descobrir que esse homem tinha seguido várias pessoas antes de mim. E o mais perturbador era que ninguém sabia como ou por que ele escolhia suas vítimas. Era como se não houvesse um padrão, apenas uma necessidade de impor sua vontade àqueles que ele escolhia como alvo. Ele era um espectro, uma sombra que não caçava por qualquer razão. Hoje, 13 anos depois, tudo mudou. Minha vida é diferente, ou pelo menos parece diferente. Aprendi a controlar meus medos, a viver com a sombra daquele homem que me assombrou por tanto tempo. Mas a verdade é que o que mais me atormenta não é a sua presença, e sim a lição que ele me deixou. Porque agora eu entendo algo que nunca tinha imaginado. Não importa o quão longe você tente escapar, às vezes o verdadeiro perigo está dentro de você. Em seus medos, em suas obsessões, em tudo o que consome você e te transforma em presa, mesmo quando você não tem ideia do que está te perseguindo. O homem que me seguiu não era apenas um perseguidor. Ele era um reflexo de tudo o que eu tinha medo de ser, tudo o que eu tinha medo de enfrentar. Por quê?
Às vezes, os piores monstros não vêm de fora, mas de dentro. E agora eu sei que, mesmo que a tempestade tenha passado, as sombras ainda estão espreitando. Eu sou Francisco, um cidadão graduado em Relações. Por um par de anos, minha vida foi marcada por uma constante sensação de perigo, como se cada passo que eu desse pudesse ser o meu último. Naquela época, eu me tornei alguém completamente diferente do que eu era antes. Um homem mais cauteloso, mais astuto, acima de tudo, alguém que vivia sob a constante ameaça de um estranho a quem chamei de perseguidor. Um homem que decidiu arruinar minha vida por eu não ceder às suas exigências. Hoje, depois de 4 anos, posso contar essa história com paz de espírito, por estar atrás das grades. Mas não se esqueça, o que estou prestes a te contar não é uma história comum. Isso é algo que me mudou para sempre. Tudo começou em uma tarde chuvosa, como tantas outras, quando eu estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. Eu havia decidido caminhar pelas ruas da cidade. A chuva torrencial não foi um obstáculo para mim. Ao contrário, ofereceu-me uma certa calma. O som das gotas batendo nas calçadas e nos telhados dos edifícios me deu uma sensação de isolamento, como se o mundo tivesse mergulhado em silêncio absoluto, onde só eu e meu caminho existíamos. Eu vivia em um bairro central, cercado por arranha-céus e agitação constante. Embora o trânsito e as pessoas nas calçadas nunca parassem, as ruas pareciam mais vazias durante aquelas tempestades. Eu, como sempre, tomei o mesmo caminho para chegar ao meu apartamento, uma pequena unidade em um edifício de vários andares. Mas naquela noite, algo mudou. Algo que eu não conseguia ver, mas sentia. Quando cheguei à porta do meu prédio, notei algo estranho. Um pequeno pedaço de papel amassado, quase invisível, estava debaixo de um dos vasos de flores na entrada. Não era uma carta ou algo comum. Era uma mensagem escrita à mão, mas não parei para lê-la na hora. Estava encharcada, quase lavada pela chuva. Mas havia algo sobre aquilo que me deixou com um sentimento inquieto. Eu peguei o papel, mas antes de entrar, decidi que seria melhor guardá-lo de lado. Não pensei muito sobre aquilo inicialmente. A vida na cidade me ensinou a ignorar os pequenos aborrecimentos, os encontros casuais, os detalhes que não merecem atenção. Mas as semanas que se seguiram começaram a provar que meus instintos falharam comigo. O homem começou a aparecer nas formas mais inusitadas, em lugares, em multidões, em cafés, em cantos de lojas, em cada esquina onde eu andava. Ele não era uma presença óbvia. Não se aproximava nem falava comigo, mas seus sinais eram claros. Um objeto colocado no meu carro, sempre no mesmo lugar, mas nunca exatamente o mesmo. Um pedaço de papel, uma caneta, um isqueiro, coisas que tinham pouco valor para mim, mas que deixavam a semente da dúvida em minha mente. E a aparência dele. Sempre que eu me virava, podia sentir seus olhos nas minhas costas. A sensação de estar sendo vigiado, mesmo que ninguém estivesse por perto. Ninguém o via, mas eu sabia que ele estava lá, espreitando. No começo, tentei me convencer de que era apenas uma coincidência. Às vezes, eu me encontrava no canto do parque, de repente, via-o caminhando vagarosamente, mas sempre em minha direção. Mas não era por acaso. Ele parecia saber exatamente quando aparecer e o que fazer. Um movimento, um sinal, e então ele desaparecia, como se a sua presença fosse parte de um jogo. Meus dias começaram a ser preenchidos por paranoia. Eu não conseguia parar de olhar para trás, verificar cada canto, cada sombra que se alongava pela rua. Os sinais que ele deixava, embora triviais a olho nu, me deixavam desequilibrado. Pequenos detalhes, como uma ligação de um número desconhecido que desligava assim que eu atendia, ou uma mensagem vazia com apenas alguns caracteres. Ocasionalmente, eu encontrava mensagens manuscritas em lugares como a estação de metrô, sempre com o mesmo padrão. Eram curtas, ambíguas, mas sempre com um endereço para mim. Uma tarde, quando eu voltava de uma reunião importante, notei algo diferente. As luzes da cidade piscavam intermitentemente por causa da tempestade, e a chuva caía com tal intensidade que a rua parecia desmoronar sob seu peso. Decidi pegar um atalho por uma área menos movimentada do bairro,
um pequeno beco entre dois prédios antigos que se conectava à minha rua principal. Não era o caminho habitual, mas o barulho dos carros e os respingos nas poças das avenidas me deixavam mais inquieto que o silêncio do beco. Mas algo não estava certo. Quando entrei no beco, senti uma pressão no ar, como se estivesse afundando em um espaço fechado, uma sensação opressiva que eu não conseguia explicar, como se alguém estivesse ao meu lado, bem atrás de mim. E eu não tive coragem de me virar. A chuva ainda caía forte. O eco das gotas batendo no concreto amplificava qualquer ruído, e a atmosfera tornava-se cada vez mais densa a cada passo. Quando cheguei ao fim do beco, a sensação de estar sendo observado se intensificou. Olhei em volta, tentando ver algo na escuridão, mas não havia nada. Então, notei que a porta de um antigo armazém estava um pouco aberta. Foi estranho. Eu nunca tinha visto aquela porta aberta antes. O edifício parecia desabitado, mas naquela noite parecia ter vida própria. Quando me aproximei, um clarão de luz iluminou o interior da loja. E ali, no limiar, eu vi algo que gelou meu sangue. Era uma figura encapuzada, com o rosto parcialmente coberto. Mas o que mais me chocou foi que ele segurava um telefone celular nas mãos. Estava gravando, filmando, como se esperasse que eu me aproximasse. Naquele momento, entendi que não tinha sido uma coincidência. Ele estava me seguindo todo esse tempo, cada um dos meus movimentos. O simples fato de ele saber onde eu estaria naquela noite, que ele havia antecipado minha chegada, me fez perceber que eu estava preso em uma situação perigosa, um jogo que eu não podia controlar. Minha mente entrou em pânico, mas algo dentro de mim me disse que eu tinha que fugir. Não fiz perguntas. Não fiquei para ver o que aconteceria depois. Virei-me e corri, sem ousar olhar para trás. Minha respiração acelerava a cada passo, e o som dos saltos no pavimento molhado era a única coisa que ecoava em meus ouvidos. Corri sem parar até chegar ao meu apartamento. Naquela noite, não consegui dormir. A sensação de estar sendo observado nunca me abandonou. A partir daquele momento, minha vida mudou completamente. Cada dia era uma batalha constante contra o meu próprio medo. Eu não conseguia confiar em ninguém. Não conseguia descansar. Embora o perseguidor nunca mais tenha aparecido tão diretamente, seus rastros ficaram marcados em mim para sempre. Foram semanas, depois meses, até que finalmente decidi relatar tudo o que havia vivido. Foi uma jornada longa, tediosa e um processo extremamente angustiante. Falei com psicólogos, advogados, até mesmo com a polícia. Mas as primeiras tentativas foram frustrantes. Ninguém parecia me levar a sério. Todos achavam que eu estava exagerando, que eu estava simplesmente paranoico. Mas, à medida que mais detalhes surgiam, o caso começou a tomar forma. Os objetos no meu carro, as mensagens ambíguas, as câmeras de segurança que registraram um homem espreitando perto do meu apartamento, tudo começou a se encaixar. Finalmente, ele foi preso. A sensação de alívio foi avassaladora. O homem que eu chamei de perseguidor não poderia mais me fazer mal. Mas eu ainda era uma vítima da minha própria mente. A sombra da sua presença se instalou tão profundamente em mim que não consegui me livrar dela imediatamente. Momentos de pânico ainda faziam parte da minha vida. A paranoia me seguia onde eu fosse. De repente, qualquer barulho estranho, cada sombra no corredor fazia eu pensar que ele estava perto, que ele ainda não havia ido embora. O que aprendi com tudo isso é que o maior perigo nem sempre é aquele que você pode ver, tocar ou daquele de quem pode escapar. Às vezes, o maior inimigo está dentro de nós mesmos, em nossa própria percepção do que está acontecendo. O medo pode tomar conta da nossa mente com tanta intensidade que nos transforma completamente. Nos consome. Ele nos faz ver monstros onde não há nenhum. Isso nos torna prisioneiros da nossa própria angústia. A vida continua, mas sempre haverá algo dentro de mim que me lembra daquela época. O som da chuva, as sombras nos cantos, a sensação de não estar sozinho, o olhar constante de quem não quer ser visto. Hoje, 4 anos depois, sigo em frente, mas com uma lição que não posso esquecer. O medo nem sempre pode ser enfrentado de cabeça erguida. Às vezes, a melhor estratégia é aprender a reconhecer seus traços e seguir em frente,
sabendo que a pior parte é sempre aquela que nos permitimos ser levados sem perceber por nossa própria sombra. Nunca se esqueça, o que você não vê pode ser mais perigoso do que aquilo que você pode tocar. O som da chuva batendo no telhado da minha tenda era constante, ensurdecedor, como se o céu estivesse transbordando sua fúria sobre a terra. Durante anos, o barulho da tempestade foi algo que eu aprendi a ignorar. Na minha casa de penhores, o crepitar da água no telhado era mais um som de fundo do que algo digno de atenção. Meu negócio sempre foi tranquilo na maior parte do tempo. Eu acolhia todos os tipos de pessoas, desde colecionadores de antiguidades até aqueles que procuravam dinheiro rápido por um item de valor. Os arranjos eram simples, as regras claras. Eu emprestava dinheiro em troca de um item de valor. E, se o mutuário não pagasse, o objeto se tornava minha propriedade. Era um trabalho simples, ou pelo menos era, até eu conhecê-lo. Isso foi no dia 10 de outubro de 2023, uma data que ficou gravada na minha memória. Um encontro que eu nunca poderia apagar. Naquele dia, a tempestade estava especialmente forte. O vento uivava furiosamente fora das janelas, e a chuva parecia cair como se o mundo estivesse prestes a entrar em colapso. A loja estava vazia, e o som da água batendo contra o vidro parecia acentuar o silêncio em que me encontrava. Mas então, aquela porta se abriu. Não era incomum que alguém entrasse procurando dinheiro rápido. O que foi incomum foi o homem que apareceu. Alto, vestido com uma jaqueta de couro preta e um chapéu que quase cobria completamente seu rosto. Ele não parecia um colecionador ou alguém que estivesse procurando por algo em particular e valioso, mas caminhou direto para o balcão, como se soubesse exatamente o que queria. A chuva o encharcou, e o cheiro de umidade e terra molhada que ele trouxe consigo encheu o ar. Ele me pediu um empréstimo. Não foi como nas outras vezes. Não houve conversa sobre o que penhorar ou discussões sobre a taxa de juros. Não, o homem já tinha algo em mente. Ele puxou uma velha pistola de bolso, tão gasta que parecia algo saído de um filme dos anos 1940, e colocou-a sobre a mesa. Ninguém nunca tinha feito algo parecido antes. A presença daquela arma, combinada com seu olhar vago, me fez hesitar, mas eu precisava manter meu negócio funcionando e não pensei muito nisso. Fiz o que sempre fazia, dei o dinheiro a ele. Algo dentro de mim dizia que eu não deveria fazer isso, mas a tentação de fechar uma transação naquele momento, no meio da tempestade, turvou meu julgamento. O homem me garantiu que voltaria para pagar o dinheiro, mas não disse quando. No começo, pensei que tudo tinha sido apenas outra transação. No entanto, a atmosfera na minha loja mudou naquele dia. Tornou-se mais densa, mais tensa. Naquela noite, enquanto a chuva continuava a chicotear meu telhado e as gotas caíam com força, senti que algo em mim havia se tornado inquieto, aquela sensação de desconforto, aquele pressentimento que nunca desapareceu. Nos dias seguintes, comecei a me perguntar se eu tinha cometido um erro. Se aquele homem fosse mais do que apenas um tubarão solitário precisando de dinheiro. O que aconteceu depois foi pior do que eu imaginava. 3 dias se passaram, e foi quando o homem retornou. Desta vez, ele não estava sozinho. O vento soprava ainda mais forte e a chuva parecia cair ainda mais implacavelmente. Eu o vi entrar com alguns homens, todos com os rostos cobertos por balaclavas. E aquele olhar, o mesmo olhar vazio, estava mais penetrante do que nunca. Um dos homens tinha algo nas mãos, mas eu não conseguia ver o que era. Ao se aproximarem do balcão, a tensão aumentou. Não era a mesma atmosfera da primeira vez. O quarto tornou-se opressivo, como se um peso invisível nos cercasse a todos. Meu pulso disparou, e por um instante, questionei se eu estava certo em continuar com esse maldito negócio. O homem não precisou dizer nada para que eu entendesse o que estava acontecendo. Ele não tinha vindo devolver o dinheiro. Ele não veio para recuperar seu item. Ele veio para algo muito pior. O tempo passou, mas a ameaça não desapareceu. As ligações anônimas começaram, as mensagens de texto com ameaças veladas, as sombras rastejando nos cantos do meu campo de visão. Toda vez que eu saía da loja, sentia o olhar invisível de alguém me seguindo. E quando chegava em casa,
Meu filho mais novo me perguntava, com uma inocência que me rasgava o coração, se eu estava bem. Essa ansiedade crescia dentro de mim, queimando-me, rasgando-me ao meio. Eu não conseguia parar de pensar no homem, nos seus olhos frios e vazios, como se ele não tivesse nada a perder. Era como se ele estivesse me perseguindo das sombras, esperando o momento certo para dar o próximo passo. Uma semana após seu último encontro, decidi agir. Num ato de desespero, procurei a polícia. Fui até uma delegacia próxima, expliquei a situação e mostrei provas das ameaças. Mas, como costuma acontecer nesses casos, eles não fizeram nada. As ameaças eram ambíguas. Não havia evidências suficientes, nada concreto. Disseram que não poderiam agir sem uma denúncia formal, mas, de qualquer forma, eu deveria manter a calma e esperar que isso se resolvesse. Eu não podia esperar. Eu sabia que minha vida e a da minha família estavam em perigo. Naquela mesma noite, quando fechei a loja, senti que algo estava prestes a acontecer. Meu filho estava em casa, dormindo. Mas, quando cheguei, o vi, e por um instante quase pensei que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. A casa estava vazia. Minha esposa havia saído, e o silêncio era palpável. A angústia me sufocou imediatamente. Corri para o quarto do meu filho e lá o encontrei. Ele estava deitado no chão, inconsciente, com um ferimento na cabeça e uma mancha escura de sangue no travesseiro. O homem veio à minha casa. A tempestade havia parado, mas o peso do que aconteceu caiu sobre mim como um cobertor pesado. Essa sensação de horror e desamparo era insuportável. O que esse homem queria? Por que ele havia vindo para minha família? Ninguém parecia ter uma resposta. Meu filho ficou no hospital por vários dias, mas sobreviveu milagrosamente, embora não sem sequelas. O que me marcou, porém, não foi a sua recuperação, mas o fato de que, apesar de tudo o que aconteceu, o homem não havia desaparecido. Eu sabia que não podia confiar em ninguém. Esse medo não era mais intangível. Ele não era mais seguro. Nos meses que se seguiram, tentei seguir em frente. Embora eu não conseguisse me livrar do medo, às vezes ouvia passos lá fora da loja, via sombras nas janelas, sentia como se estivesse sendo observado. Era como se estivesse preso em um ciclo sem fim de medo e ansiedade. O homem nunca apareceu novamente, mas eu sempre soube que ele ainda estava ali, esperando o momento certo. Hoje, olhando para trás, entendo algo que nunca quis aceitar. Esse homem, que parecia uma sombra da tempestade, não era apenas uma figura de terror. Ele era um lembrete de que nem sempre podemos prever o que acontecerá em nossas vidas. As decisões que tomamos, não importa o quão simples possam parecer, podem ter consequências que jamais imaginamos. Não importa o quão longe você ache que pode correr, não importa o quão forte se sinta, há momentos em que a vida nos confronta com nossa própria vulnerabilidade. Às vezes, me pego imaginando como pude ser tão cego, como pude deixar de ver que aquele empréstimo não era apenas uma troca de dinheiro por itens. Com o passar do tempo, o medo cresceu dentro de mim como uma praga imparável, um sentimento que nunca diminui. O pesadelo não acabou, nem mesmo com a tempestade acalmada. Agora, contando essa história, não espero que você entenda o que passei. Eu nem sei se algum dia entenderei completamente, mas sei de uma coisa: às vezes, a pior tempestade não é aquela que cai do céu, mas aquela que se enfurece dentro de nós quando não há caminho para escapar. A chuva finalmente diminuiu, mas a ansiedade ainda está intacta. E eu, como todos nós que já enfrentamos uma ameaça real, sei que sempre haverá algo à espreita, algo esperando o momento certo para nos lembrar de como somos frágeis. A chuva era implacável naquela noite, batendo nas janelas do meu apartamento com uma força que parecia não ter fim. Cada gota caía contra o vidro com o mesmo som contínuo e abafado, como se o impacto tentasse quebrar algo em mim. Não foi só o barulho que me incomodou, mas o peso de tudo o que estava acontecendo ao longo dos últimos meses. As coisas não estavam indo bem. Na verdade, tudo tinha dado errado tão rapidamente e tão brutalmente que eu estava tendo dificuldade em reconhecer como havia chegado ali. Sou gerente de banco,
O que a princípio parecia uma boa posição, uma estabilidade que qualquer pessoa na minha situação valorizaria. E eu valorizava, é claro. Os primeiros anos foram tranquilos, um sonho de dinheiro, reconhecimento e poder. Minhas decisões sábias levaram a instituição a gerar grandes resultados, e meu nome se tornou sinônimo de sucesso dentro do banco. Fui admirado pelos meus superiores. Meus colegas me respeitavam e o futuro parecia brilhante. Mas, como tudo de bom na vida, meu sucesso atraiu quem eu menos esperava, João. João era um dos meus colegas, alguém que trabalhou ao meu lado por muito tempo. Um cara comum, nada fora do normal, mas com uma ambição voraz. Uma ambição que, com o tempo, começou a se tornar perigosa. No início, seus comentários eram mais ou menos inofensivos. Ele falava sobre o meu jeito de fazer as coisas, como eu parecia ter tudo sob controle. Não era uma atitude amigável, mas também não era preocupante. No entanto, algo em seu olhar me fazia sentir desconfortável, como se ele estivesse sempre vigiando, como se quisesse algo mais do que apenas estar ali. Com o tempo, as pequenas indiretas de João começaram a se tornar mais diretas. Inicialmente, eram dúvidas sutis sobre minhas decisões e projetos. Ele dizia que eu assumia riscos desnecessários, que estava sendo otimista demais com algumas das minhas apostas. E, embora ele nunca tenha dito isso diretamente, comecei a notar uma mudança na maneira como seus olhos brilhavam quando falava das minhas realizações. Parecia haver algo escondido, algo que eu não conseguia entender, mas que me incomodava profundamente. Os problemas começaram tão sutilmente que era difícil para mim perceber o quanto eles afetavam profundamente minha vida profissional. Um projeto que entreguei meses antes do prazo, aquele que havia sido apresentado como um triunfo para a instituição, foi repentinamente revisado por João. Ele insinuou que houve irregularidades, que nem tudo estava claro, que talvez eu tivesse tomado decisões erradas. Essas palavras pareciam infundadas, mas as pessoas são facilmente influenciadas, e a influência de João sobre alguns membros do conselho não demorou a se espalhar. No começo, resisti. Pensei que tudo passaria, que a verdade prevaleceria. Mas isso não aconteceu. Aos poucos, a confiança na minha habilidade começou a desaparecer. Rumores sobre mim começaram a circular pelos corredores do banco, nos cafés da cidade. Comecei a receber e-mails anônimos, mensagens insinuando que meu tempo no banco estava chegando ao fim. As insinuações não eram vagas. As mensagens eram diretas, quase depreciativas. Diziam que João estava ganhando terreno, que ele tinha contatos nos mais altos níveis e que minhas realizações não significavam nada se alguém com mais poder quisesse me substituir. Pior de tudo, eu não conseguia encontrar a fonte dos rumores, nem nenhuma forma de refutá-los. Toda vez que eu tentava me defender, meus argumentos pareciam mais fracos, minha posição mais precária. O ponto de ruptura chegou numa noite, quando eu voltava do escritório. Eu estava cansado, imerso em pensamentos sombrios que me aterrorizavam mais do que qualquer outra ameaça direta. Andava pelo corredor do meu prédio, completamente absorto, quando de repente ouvi algum barulho, um leve rangido, um som de passos que não deveriam estar ali. Parei no meio do caminho, mas não vi ninguém. Pensei que talvez fosse minha mente pregando peças, resultado do cansaço e da chuva que batia furiosamente nas janelas do prédio. Subi as escadas para o meu apartamento, mas, quando abri a porta, senti um arrepio percorrer minha coluna. Algo não estava certo. O ar estava mais frio do que o normal. Naquele momento, a luz do corredor apagou-se, mergulhando o local em uma escuridão densa, quase palpável. A sensação de desconforto me envolveu completamente. Mas o pior ainda estava por vir. Quando entrei, percebi que algo havia mudado. A janela da sala estava aberta, uma janela que eu sempre mantinha fechada e trancada como precaução. Um arrepio percorreu meu corpo e meu coração começou a bater mais rápido. Senti o peso da ameaça no ar. Embora na época eu não soubesse se alguém estava lá ou se minha mente estava pregando peças, o brilho fraco da luz do meu celular era minha única companhia. Enquanto examinava cuidadosamente a casa, cada sombra parecia se mover sozinha. Todo canto escondia alguma coisa. Foi então que eu vi uma figura escura parada no canto da sala.
Sua silhueta era quase invisível, como se estivesse desaparecendo na escuridão. Não preciso explicar o que senti naquele momento. Um terror tão profundo que me paralisou. A figura não se moveu, mas sua presença era inegável. Eu sabia quem era. Eu sabia que ele não estava ali por acaso. João estava na minha casa. O render do chão sob meus pés me fez reagir. Eu não tinha tempo para pensar. Corri para a porta, meu coração batendo forte nos meus ouvidos. Agarrei o telefone, mas não sabia o que fazer. Chamar a polícia? Como eu explicaria o que havia acontecido? Eu não tinha provas. Tinha nada além de um sentimento de medo e a certeza de que, naquele momento, minha vida estava em perigo. Me escondi no corredor, fora da vista da janela, que agora via como um risco. A chuva ainda caía com a mesma força, batendo furiosamente no vidro. Minha mente estava tão acelerada que eu não sabia se estava sonhando ou vivendo aquele pesadelo. Sentia uma pressão no peito, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. De repente, a porta se abriu com um som seco. Não havia ninguém, mas o sentimento de que alguém estava vindo em minha direção era inconfundível. A adrenalina me empurrou a agir sem pensar. Corri para a cozinha e peguei o primeiro objeto que encontrei, uma pequena lâmpada com a qual tentaria me defender. Mas, quando cheguei ao corredor, parei. Algo não estava certo. Não havia nenhum vestígio de João. A porta que havia sido deixada entreaberta não fora aberta por ele. Minha mente começou a girar, analisando todas as possibilidades, mas nenhuma delas parecia convincente. Horas se passaram. A chuva nunca parou. A sensação de perigo não me deixou. A incerteza me consumiu, e na manhã seguinte decidi ligar para a polícia. No começo, eles me confundiram com um louco. Não havia nenhuma evidência, nenhuma impressão digital, nenhuma testemunha. Tudo o que eu tinha era minha palavra contra a dele, e todos sabiam que João tinha mais influência do que eu. O que se seguiu foi uma espiral de sabotagens. Meus projetos foram desqualificados. Minhas realizações foram refutadas. Minha reputação foi por água abaixo. Ninguém me escutava. O rosto de João estava em todos os lugares, escondido atrás de um sorriso triunfante que ninguém parecia questionar. Finalmente, o tempo fez o que a justiça não pôde. Durante meses, vivi com a ameaça latente de que algum dia João tentaria algo pior. Mas naquela noite, medo e paranoia pregaram uma peça em mim. Eu tinha feito tantas suposições, estava tão obcecado com a ideia do seu ataque, que esqueci a coisa mais simples. A mente humana é capaz de muito mais do que uma ameaça pode mostrar. Hoje, 7 anos depois, posso dizer que não só aqueles que escapam do perigo sobrevivem, mas aqueles que são sábios o suficiente para não ficar presos pelo medo. João não está mais na minha vida, nem no banco, nem na cidade. Mas o preço foi alto. Perdi minha confiança, minha paz, há muito tempo, minha humanidade. O que aprendi, o que realmente aprendi, é que não se trata de correr do perigo. Não se trata de evitar a ameaça direta. É sobre como você encara a escuridão dentro de si mesmo, quando a tempestade não é mais apenas externa, mas também interna. E embora as chuvas possam diminuir, o que resta é o que você fez da tempestade. Acima de tudo, o que você fez consigo mesmo por ter sobrevivido. As chuvas continuarão a cair, mas eu não sou mais o mesmo. A chuva não parava de cair nas janelas naquela noite. O som das gotas, como marteladas em um tambor, abafava todos os outros ruídos. Havia algo sinistro na forma como caía, como se a própria tempestade estivesse tão envolvida em sua fúria que não conseguisse escapar de seu próprio caos. O vento, como um sussurro constante, rastejava pelas rachaduras das portas e janelas, e o som da tempestade misturava-se com o farfalhar vindo de algum canto da casa. Aquela casa, a mesma casa que me viu crescer, a mesma casa que me acolheu quando retornei após vários anos de ausência. Mas não era a mesma casa de antes. Isto não era mais o que eu conhecia. Voltei para este lugar buscando consolo, pensando que encontraria paz depois de tudo o que aconteceu. De alguma forma, pensei que meu retorno a este lugar esquecido apagaria as cicatrizes do passado. Contudo,
Isso não aconteceu. Não era a paz que me esperava, mas um perigo nas sombras, um perigo que se tornava cada vez mais próximo e mais tangível. A tempestade havia começado uma hora antes, mas não foi a tempestade que me deixou nervoso. Não, era a constante sensação de que alguém estava me observando. A princípio, pensei que fosse paranoia, uma reação normal após anos de estresse e eventos que aconteceram comigo. Mas eu não conseguia ignorar aquele sentimento. O mesmo sentimento que estava comigo há anos e do qual eu não conseguia me livrar. Isso não era paranoia. Era outra coisa. Algo muito pior. Tudo começou anos atrás, quando decidi me mudar para outro lugar para fugir de tudo o que eu conhecia. Talvez fosse uma forma de tentar me reencontrar. Eu estava morando sozinho, a quilômetros de distância da minha família e dos meus amigos, quando um homem apareceu na minha vida. Um homem que, aparentemente, sabia muitos detalhes sobre mim, sobre meu passado, sobre as pessoas que conheci. Um homem que, na época, parecia tão familiar, tão confiável. Esse homem se passou por alguém que eu conhecia. Era impressionante a maneira como ele conseguia imitar gestos, comportamentos e detalhes de pessoas que costumavam ser próximas a mim. Ele dizia coisas que ninguém mais sabia, coisas que só os amigos mais próximos compartilhavam. Ele estava tão bem preparado que passei a confiar nele sem hesitação. A confiança foi construída rapidamente, sem que eu sequer percebesse. Mas não foi essa confiança que me levou à tragédia. Foi a traição que veio em seguida. Com o passar dos meses, comecei a perceber que as coisas não se encaixavam. Havia algo estranho em seus movimentos, algo perturbador em seu olhar. Ele parecia estar sempre ciente dos meus passos. E o pior era que ele não parecia fazer nada além de esperar, esperando que eu cometesse um erro. Eu também entendi tarde demais que ele se infiltrou na minha vida não por amizade, mas por outro propósito, muito mais sinistro. A traição se revelou uma noite, de forma abrupta e violenta. Eu não pude compreendê-la imediatamente. Foi um golpe na cabeça, uma explosão de dor seguida de escuridão. Quando acordei, estava em um quarto que não reconheci, amarrado a uma cadeira. O homem que tinha sido meu amigo não estava mais lá, mas havia deixado outra coisa para trás, uma sensação de perigo iminente pairando no ar. À medida que os dias passaram, comecei a receber ameaças. Estas não eram ameaças comuns, nem simples mensagens ou ligações telefônicas. Eram cartas cuidadosamente escritas com detalhes que só ele sabia. Elas descreviam o que aconteceria comigo, como eu acabaria preso em uma situação sem saída. Cada carta era assinada com um nome diferente, mas o tom sempre era o mesmo: ameaçador, frio, calculista. No começo, tentei encarar aquilo como algo passageiro, uma má piada, mas logo percebi que as coisas não eram como eu pensava. As cartas tornaram-se mais frequentes, as ameaças mais específicas. Diziam coisas como: estamos observando você ou vamos te encontrar onde quer que esteja. Minha paranoia crescia a cada nova carta. A sensação de que eu estava sendo seguido, que algo espreitava cada passo meu, tornava-se insuportável. Eu não conseguia mais dormir em paz. Não conseguia mais andar na rua sem olhar por cima do ombro, sem sentir que alguém, em algum lugar, estava me observando. Mudei de casa várias vezes, mas não importava. Era sempre o mesmo padrão: novas ameaças, novas cartas, novos sinais de que eu não conseguiria escapar. Em cada cidade para onde me mudava, chegavam cartas. Cada trabalho que aceitava tinha algo que me fazia sentir observado. O homem nunca deixou de aparecer na minha vida, mesmo que não o fizesse fisicamente. Suas palavras estavam sempre presentes. Suas ameaças espreitavam cada canto da minha existência. No começo, tentei pedir ajuda à polícia para denunciar as ameaças, mas eles não puderam fazer nada. Não havia provas suficientes, nada concreto. E, além disso, algo dentro de mim dizia que, se eu contasse toda a história a eles, sobre o homem, sobre o que aconteceu anos atrás, me viriam como um paranoico. Eles me viriam como alguém incapaz de lidar com a pressão da própria mente. E a ideia de que pensassem que eu era louco me aterrorizava mais do que qualquer ameaça. Hoje, depois de anos vivendo com medo, cheguei a um ponto em que não consigo mais diferenciar se as ameaças são reais,
ou se minha mente começou a pregar peças em mim. Cada som na casa me faz pular. Cada sombra faz com que eu duvide se é um estranho ou apenas meu próprio reflexo. Não há paz nos meus dias, nem mais. A ansiedade me consome e as noites parecem intermináveis. Aprendi a dormir em intervalos curtos, sem fechar completamente os olhos, esperando que a qualquer momento algo ou alguém cruze meu caminho. Tornei-me uma sombra do meu antigo eu, uma pessoa que não sabe se vive em constante perigo ou se a verdadeira ameaça está dentro da sua mente. Mas há uma coisa que aprendi. Não é só a traição que dói. Não é apenas o fato de que um homem se infiltrou na minha vida e a destruiu. A pior coisa, a coisa mais assustadora, é que não sei se algum dia poderei confiar em mais alguém. Não sei se eu conseguirei sempre confiar em mim mesmo. O medo, esse medo constante, comeu tudo o que restava da minha paz interior. Pior de tudo, eu sei que o homem ainda está lá, esperando. Todas as noites, quando a tempestade bate na janela, quando o vento passa pelas rachaduras, sinto que não estou sozinho, que nunca estive. Eu não sei o que o futuro reserva. Toda vez que olho pela janela, me pergunto se o verei parado lá no meio da tempestade, me observando de longe. Se eu ouvir um rangido na porta, sinto que talvez ele esteja dentro de casa, esperando que eu baixe a guarda, esperando o momento exato para terminar o que começou. Esse sentimento me acompanha, implacável, como a tempestade que não cessa. Não consigo evitar pensar que, em algum lugar, alguma coisa ou alguém ainda está à espreita, esperando. Esse medo não é algo novo. Eu vivo isso há anos, mas agora, no silêncio da casa, na chuva e no vento, sinto-se intensificar. Talvez eu nunca tenha realmente sido livre. Talvez a armadilha em que ele me colocou, embora pareça invisível, sempre tenha estado lá, espreitando. Às vezes me pergunto se algum dia fui realmente livre. Se eu poderia tomar alguma decisão sem que ele estivesse por trás dela, guiando-a das sombras. É assim que vivo agora, com a sensação de estar preso em uma rede que nunca poderei quebrar, com a certeza de que, mesmo que as ameaças cessem algum dia, as cicatrizes deixadas por aquela traição nunca desaparecerão completamente. E mesmo que a tempestade passe, os vestígios do medo ainda estarão lá, espreitando na escuridão. Essa história não é só minha. É de quem sofreu a traição de alguém em quem confiava, de qualquer um que tenha experimentado o medo de ser vigiado, de estar em risco sem saber quando ou como isso vai acontecer. A lição é simples, mas dolorosa. A confiança é um presente que pode ser destruído em um segundo. E, às vezes, o maior perigo está com aqueles que conhecemos, não com estranhos. Toda vez que a chuva bate nas janelas, toda vez que o vento sussurra através das rachaduras da casa, sinto que minha vida está suspensa sob um peso infinito. Antigamente, a chuva trazia-me lembranças felizes, tardes tranquilas em família, momentos de calma. Agora, porém, é apenas mais um lembrete de que a tempestade nunca parou de bater em mim. E enquanto a casa endurece no escuro, eu continuo esperando pelo inevitável. Desde que Sofia apareceu na minha vida, tudo começou a tomar um rumo de virada incerta. Ela não era alguém que entrou no meu mundo com o pé direito. Mas, naquele momento, minha existência estava vazia, imersa em rotina e monotonia. Era uma época em que qualquer coisa parecia melhor do que a solidão. Sofia deslizou suavemente para dentro da minha vida, como um vento quente que, a princípio, parecia aliviar meu cansaço, mas logo se transformaria em uma tempestade. Inicialmente, tudo era intenso, arrebatador. Todo olhar, cada gesto, cada palavra arrastada me levava cada vez mais para uma espiral de desejo e desespero. Tudo parecia perfeito, como se eu tivesse encontrado uma espécie de refúgio nela. Mas, como acontece em histórias que realmente valem a pena contar, a perfeição nunca dura. Lembro-me claramente da primeira pista de que algo não estava certo. Era uma sexta-feira à noite, a primeira vez que decidi ficar em casa. Eu consegui convencê-la de que não íamos sair, que passaríamos a noite silenciosamente. Mas, quando fechei a porta atrás dela, algo mudou. Ela começou a olhar para mim com aqueles olhos tão profundamente vazios,
como se estivesse procurando por algo na minha alma que não queria encontrar. Naquele momento, tentei me convencer de que era apenas uma preocupação passageira, talvez ciúme. Pensei que fosse natural em qualquer relação. No entanto, logo percebi que o que estava acontecendo era muito mais profundo, muito mais escuro. Sofia começou a manipular cada situação para que tudo girasse ao redor dela. O que a princípio parecia ser um ato de afeto, uma prova de amor e carinho, logo se tornou uma corrente invisível que me prendia cada vez mais forte. Não me permitia mais ter tempo nem para mim, nem para os meus amigos, nem para minha família, muito menos para o meu trabalho. Minhas horas de descanso, meus momentos de calma eram substituídos por sua presença constante. Se eu não estava ao lado dela, sentia a pressão das suas exigências, a exigência constante de mostrar o quanto eu a amava. Inicialmente, essa atitude parecia compreensível, uma forma de reafirmar o vínculo. Mas rapidamente se tornou sufocante. Logo, tudo perdeu o seu significado. Meus amigos começaram a desaparecer da minha vida. As conversas se tornaram mais escassas. As ligações e mensagens de Sofia se tornaram cada vez mais insistentes. E, quando ela não respondia instantaneamente, eu podia sentir a tensão em sua voz, o medo e a ansiedade que ela transmitia, como se meu silêncio fosse uma ameaça de abandono. As ameaças começaram a ser cada vez mais diretas. Primeiro, era um pequeno comentário, uma frase que no começo eu não levei a sério. Se você não estiver comigo, não ficará com mais ninguém. Tentei minimizar. Pensei que fosse apenas o exagero da parte dela, um momento de insegurança. Mas algo em seus olhos me disse que não era só isso. Com o passar do tempo, o controle dela sobre mim se tornou mais palpável. Eu não estava mais tomando decisões por mim mesmo. Cada movimento meu, cada passo meu parecia responder à sua vontade. De alguma forma, ela conseguiu me isolar de todos sem que eu percebesse. Não notei no começo, mas um dia, ao olhar ao meu redor, percebi que não havia mais ninguém, ninguém que pudesse me ajudar. Os dias passaram e comecei a notar uma desconexão mais profunda na relação. Havia algo em seus olhos que eu não conseguia entender. Era como se ela estivesse se preparando para algo, como se houvesse algo que eu não via, um jogo no qual eu não sabia mais qual era o meu papel. A sensação de estar preso em um labirinto, um que eu não construí, mas do qual não podia mais escapar, me consumia aos poucos. Sofia havia se tornado um mistério, uma figura inquietante que parecia sempre dar um passo à frente de mim. O domínio dela sobre mim havia se tornado uma gaiola, e a cada dia que passava, a claustrofobia daquela prisão aumentava. Numa tarde chuvosa, enquanto o céu escurecia como se pronunciasse algo pior, tudo mudou. Ela chegou em casa com uma expressão estranha, uma espécie de revelação que a havia ultrapassado. O trovão rebumbou no céu como se o próprio mundo fosse prestes a se despedaçar. Mas o que realmente gelou meu sangue foi a calma nos olhos dela. Ela não era mais a mesma mulher que eu já conhecia. Algo havia mudado nela. Algo muito mais escuro e perigoso. Senti meu corpo instantaneamente tenso. E, embora eu não soubesse exatamente o que havia mudado, entendi que o perigo não era mais apenas uma ameaça latente, mas algo que estava bem na minha frente. Naquela noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, Sofia me ofereceu algo para beber. No começo, eu não suspeitei de nada. Eu estava tão exausto, tão envolvido no turbilhão do seu controle constante, que não prestei atenção ao que ela estava oferecendo. Não foi até sentir uma queimação intensa na garganta que percebi que algo não estava certo. Foi uma sensação repentina e aguda de pânico que imediatamente tomou conta de mim. Eu tentei fugir, levantar para ir até a cozinha, mas o mundo começou a desaparecer ao meu redor. Minhas pernas não respondiam, minha mente ficou nublada. Como o último dos meus restos de força, fui até o telefone. Mas, mesmo tendo em minhas mãos, não conseguia falar. Só sentia meu corpo queimando e um suor frio correndo por mim. Enquanto isso, do outro lado da janela, a tempestade aumentava em intensidade. A chamada de emergência foi a última conexão que tive com a realidade antes de perder a consciência. Os paramédicos chegaram rapidamente e tentaram me estabilizar,
mas havia algo nos olhos deles que me disse que esse tipo de situação não era nova para eles. Envenenamento, disseram com uma calma profissional, mas com um toque de horror que eu não pude evitar perceber. O veneno que Sofia me deu era tão sutil, tão projetado para não ser imediatamente detectado, que foi sorte me darem tempo para reagir antes de eu cair completamente. O rosto dela, impassível, parecia estar esperando que tudo seguisse seu curso, como se ela estivesse assistindo a um jogo no qual eu não tinha mais poder algum. Quando acordei no hospital, me disseram que eu tinha estado à beira da morte, mas que estava fora de perigo. Naquele momento, em meio aos sedativos e à névoa da confusão, soube que minha vida havia mudado para sempre. Sofia cruzou uma linha que não podia ser apagada. Uma fronteira que, uma vez cruzada, deixou cicatrizes impossíveis de curar. A mesma mulher que tentou tirar tudo de mim, que havia exigido meu amor e meu tempo, tentou me destruir da maneira mais calculada e fria. Depois do incidente, tudo desmoronou rapidamente. A polícia aprendeu, e o depoimento que ela mesma deu me deixou indiferente. Se não fosse por mim, não seria por ninguém. Ela disse com uma calma assustadora que ainda me assombra em meus pesadelos. Testes psicológicos revelaram o que eu já começava a suspeitar. A mente dela estava desequilibrada. Não era só ciúme ou um simples desejo de controlar. Havia algo muito mais profundo, algo que não pode ser explicado em palavras simples, mas que pode ser sentido na pele. Hoje, enquanto a chuva continua batendo forte na minha janela, sinto como se finalmente pudesse respirar com alguma paz de espírito. Mas sei que, apesar de tudo, nunca mais serei o mesmo. A angústia, o medo constante, aquela sensação de estar sendo observado mesmo nos momentos mais íntimos, não se dissipam tão facilmente. Tive dificuldades para entender o que realmente aconteceu entre nós. Eu estava tão envolvido nos seus jogos mentais que não via a realidade a tempo. Agora sei que o perigo nem sempre vem na forma de monstros ou sombras estranhas. Às vezes, o perigo vem daquelas pessoas de quem menos esperamos, pessoas que nos prometem amor, mas que na verdade estão construindo a nossa própria prisão. Eu nunca mais serei o mesmo. Mas talvez, neste mundo imprevisível, entender os limites do controle, da obsessão e o que significa realmente amar seja a única coisa que nos permitirá sobreviver intactos. Porque, no final, a única coisa que resta é aprender a olhar para as pessoas com os olhos da verdade, sem cair por suas mentiras disfarçadas de afeição. E nunca se esqueça, às vezes, a tempestade que mais nos destrói é aquela que menos esperamos. Minha vida antes de tudo isso era normal, ou assim eu pensava. Eu era um modelo de relógio, embora eu não me considerasse famoso. Meu rosto aparecia em cartazes e anúncios por todo o país. Passei meus dias em estúdios de fotografia, viajando entre cidades. Nos poucos momentos de silêncio, aproveitava meu tempo sozinho. Como qualquer pessoa que tenta ficar em seu próprio mundo, sem muita exposição para além do trabalho, eu me sentia bem. Eu não buscava grandes celebridades ou atenção fora dos holofotes da câmera. Morando no meu pequeno apartamento, organizado e tranquilo, era o que eu sempre desejara. Então, porém, algo estranho começou a acontecer. Algo que eu não conseguia prever. Algo que mudou minha vida para sempre. Lembro-me claramente do primeiro pacote. Ele chegou numa tarde, quando eu voltava para meu apartamento depois de um longo dia de filmagem. Não era um pacote comum, algo que eu pudesse ter esperado. Era pequeno, embrulhado em papel marrom, sem endereço de retorno. Deixei-o sobre a mesa sem dar muita atenção. Não me intrigou naquele momento, mas essa indiferença rapidamente se transformou em um erro que me custaria mais do que eu poderia imaginar. Dentro do pacote havia uma carta. Estava escrita à mão, com letra caprichada, caligrafia quase perfeita. Não mencionava meu nome, mas as palavras eram claras e diretas. Eu te observo de longe, mas sou mais do que apenas um espectador. Em breve estaremos juntos, para nunca mais sermos separados. Algo no tom dessas palavras me perturbou. Uma estranha sensação, uma pressão no ar, instalou-se no meu peito. Mas naquele momento eu não entendia o que estava por vir. Coloquei a carta de lado e continuei minha vida. Embora algo dentro de mim já tivesse mudado,
Pensei que talvez fosse apenas um fã obsessivo, alguém com muita imaginação que logo se cansaria disso. Mas foi o que aconteceu a seguir que me fez começar a duvidar da minha percepção da realidade. Mais cartas chegaram, cada vez mais pessoais. Às vezes eu as encontrava na minha caixa de correio, às vezes no para-brisa do meu carro, até mesmo nas escadas do prédio onde morava. Cada uma continha detalhes que só alguém que me observasse constantemente poderia saber. Minha agenda, as rotas que eu fazia para ir ao trabalho, as pequenas rotinas que eu nunca compartilhara com ninguém. Como um quebra-cabeça inquietante, cada carta revelava mais sobre mim do que eu mesmo sabia. Lembro de sentir uma mistura de irritação e medo. Decidi ignorá-las, pensando que era um fã que havia cruzado um limite, mas não era algo que eu conseguia suportar. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas uma fase, algo passageiro, mas não foi. As cartas continuavam chegando, cada vez com mais detalhes sobre minha vida pessoal, coisas que ninguém, nem mesmo aqueles próximos a mim, sabiam. A sensação de estar sendo observado começou a crescer, como um peso no ar que ficava cada vez mais pesado. Eu não conseguia escapar dessa pressão invisível e me sentia preso numa rede que não sabia como quebrar. Os momentos de paz que uma vez desfrutei começaram a desaparecer. Em seu lugar, um desconforto constante tomou conta de mim. Uma noite, a chuva começou a cair torrencialmente. O som da água batendo no para-brisa era quase ensurdecedor quando voltei para meu apartamento, depois de um dia particularmente exaustivo. Minha mente estava tão absorta no som monótono da chuva e no cansaço acumulado que não percebi que algo não estava certo. Não percebi imediatamente que havia alguém no banco de trás do carro. Quando girei a chave para dar partida no motor, uma sensação estranha e fria percorreu minhas costas. Eu não conseguia explicar, mas sabia que algo não pertencia àquele lugar. Era uma presença que eu não tinha convidado. O medo tomou conta de mim instantaneamente. Pensei que talvez alguém tivesse passado por engano, alguém que queria pedir meu autógrafo ou que me reconhecera na rua. Mas o que aconteceu a seguir foi tão inesperado que mal consegui reagir. Num ato instintivo, desliguei o motor. A chuva ainda caía forte no para-brisa, mas todo o resto estava silencioso. Então, uma batida forte nas costas do assento me fez pular. Meu corpo reagiu pura adrenalina. Eu bati na freia e acelerei sem pensar. Num piscar de olhos, o carro derrapou no asfalto molhado, perdeu o controle e bateu numa árvore na vala. A última imagem que tive antes de perder a consciência foi da janela embaçada pela chuva. Um rosto, inexpressivo, olhou para mim do banco de trás. O mesmo rosto que eu tinha visto tantas vezes nas cartas, mas agora completamente distorcido pela neblina. E então tudo desapareceu na escuridão. Eu acordei no hospital. Tudo era confuso, luzes frias, monitores apitando, uma sensação indescritível de dor se espalhando por todo o meu corpo. Fiquei em coma por 3 semanas. Mas o que mais me horrorizou não foi o tempo acordado, mas o que vi quando olhei no espelho pela primeira vez. Meu rosto não era mais o mesmo. Minhas cicatrizes, a pele queimada e deformada, o olhar que agora refletia algo escuro, algo que eu nunca tinha conhecido antes, me aterrorizou. O acidente mudou tudo, minha aparência, minha vida, minha identidade. Mas o pior de tudo não foi apenas o acidente. Foi o que aconteceu em seguida. A mulher que estava no banco de trás, aquela presença que havia me observado, não sobreviveu. Ela morreu no impacto, assim como minhas ilusões de que tudo aquilo poderia ter sido apenas uma má fase, uma experiência isolada. O pavor que senti não tinha mais nenhuma explicação lógica. O que começou como algo estranho havia agora se tornado um pesadelo sem fim. A dor física que suportei durante aqueles 3 meses de recuperação não foi nada comparada à escuridão que tomou conta da minha mente. As lembranças das cartas, aquela sensação constante de estar sendo observado, começaram a ecoar na minha cabeça como um eco imparável. Elas continuavam repetindo sem parar. E com elas, a ideia de que talvez tudo o que aconteceu tivesse um propósito que eu ainda não havia entendido. Como se não fosse só uma questão de ser vítima da obsessão de outra pessoa, mas que, de alguma forma, eu mesmo fiz parte disso tudo. Os dias seguintes ao acidente foram sombrios.
não apenas por causa das operações reconstrutivas constantes, mas devido à crescente sensação de que aquela mulher, ou o que ela representava, ainda me assombrava. Os médicos, claro, não conseguiam entender como um acidente tão fortuito poderia ter acontecido. A investigação mostrou que o carro havia derrapado na chuva, mas ninguém conseguiu me dar uma resposta sobre como aquela mulher havia entrado no banco de trás. Ela desapareceu dos registros e ninguém sabia como ela havia chegado ali. Lentamente, comecei a pensar que talvez tudo tivesse sido uma coincidência, uma série de estranhas circunstâncias. Mas, na noite em que finalmente consegui andar com alguma semelhança de normalidade, tudo mudou. A sensação de estar sendo observado nunca passou. Eu andava pelas ruas com os olhos sempre fixos à frente, mas sentia que algo ou alguém estava me observando das sombras. A obsessão que antes parecia inofensiva para mim não era mais. Não só por causa do acidente, mas por causa do que veio depois. Minha crescente paranoia, a sensação de estar sempre um passo atrás de uma realidade que eu não reconhecia mais. Não era apenas o medo de outra pessoa tentando me machucar. Era o medo de mim mesmo, de como eu havia mudado. Agora, enquanto a chuva continua a cair e meu rosto reflete uma dor que não pode ser curada, eu me pergunto se algum dia serei capaz de escapar da obsessão daquela mulher. A presença dela está aqui, em cada canto, em cada recanto, mais profunda do que eu sempre imaginei. Eu aprendi algo com esse processo. Não é apenas a obsessão de outra pessoa que nos destrói. Às vezes, é a nossa própria. Por quê? Quando alguém se torna obcecado por nós, ela nos arrasta para um abismo onde deixamos de ser quem éramos, onde nossas próprias sombras se tornam tão reais quanto aqueles que uma vez tentaram nos destruir. O temor nem sempre vem do desconhecido. Às vezes, o verdadeiro medo é ver que aquilo que tememos está dentro de nós. Por quê? Quando tudo o que conhecemos começa a desmoronar, descobrimos que, às vezes, o verdadeiro monstro é aquele que não podemos ver. Aquele que cresce dentro de nós quando deixamos de ser quem éramos.